Brasileiro se torna a primeira pessoa no mundo a tratar câncer com um método revolucionário aqui nos Estados Unidos. Congresso de New Hampshire vai votar 3 projetos de lei para garantir a driver license para imigrantes sem status. Polêmica na Suprema Corte. Decisão de juízes pode dar direitos de deportação de imigrantes mais fortes aos estados do país. Na Flórida, a Guarda Costeira encontra mais de 150 imigrantes em barco tentando chegar ilegalmente nos Estados Unidos. E na Disney, briga generalizada. Vídeo de confusão por causa de lugar na fila viraliza na internet e psicólogos alertam para a falta de paciência pós-pandemia. Enquanto a gente agora vem tentando fazer essa volta ao normal, os nervos ainda estão à flor da pele, né? Olá, boa noite. Oi, boa noite. A gente começa a edição desta sexta-feira com uma notícia importante para a comunidade brasileira de imigrantes aqui nos Estados Unidos. É que a Suprema Corte do país decidiu contra a administração Joe Biden em um caso importante. Os juízes se recusaram a congelar uma ordem de primeira instância que impedia o Departamento de Segurança Interna de implementar novas prioridades de aplicação das leis de imigração. A ordem do tribunal é uma derrota para o governo Biden, que está tentando retornar às políticas da era Obama, que limitam as prisões e deportações de imigrantes. A ordem do governo federal é que essas deportações só aconteçam se os indivíduos tiverem cometido atos de terrorismo, espionagem ou sejam uma ameaça flagrante à segurança pública. A intenção da política de imigração de Biden era se concentrar nos riscos à segurança, em vez de uma abordagem mais agressiva como a adotada pelo ex-presidente Donald Trump. Mas agora, com a decisão da Suprema Corte, essa política mais branda de imigração está congelada. A decisão ocorreu depois que um juiz federal do Texas não seguiu essa orientação em um processo movido no estado. Desde então, o governo federal pediu à Suprema Corte uma intervenção em caráter de emergência, argumentando que, de acordo com o Departamento de Segurança Interna, existem 3 categorias de não-cidadãos, ou seja, imigrantes, que são identificados como prioritários para apreensão e remoção. Isso inclui aqueles que representam um perigo à segurança nacional, uma ameaça à segurança pública ou à fronteira. O procurador-geral do Texas chegou a pedir que a Suprema Corte ficasse fora da disputa, alegando que o estado tem o direito de decidir por quem deportar, visando a segurança da população. O caso marcou o primeiro voto da juíza Ketanji Brown Jackson desde que ela ingressou no tribunal. Assim como ela, outras 3 juízas discordaram da ação do tribunal, mas apesar delas ficarem ao lado do governo Biden, foram voto vencido. A decisão pode agora abrir precedentes para que estados norte-americanos aumentem o número de deportações sem seguir os critérios estabelecidos pelo governo federal, que dão mais proteção aos imigrantes. Derrota jurídica da administração do presidente Biden, em que uma corte federal texana impede os promotores de utilizarem uma política que focava a deportação apenas nos imigrantes que ofereciam risco à segurança nacional, segurança pública ou segurança de fronteira. Mas, pelo menos, essa decisão da Corte Texana continua permitindo a negociação por parte do advogado de defesa com a promotoria para encerrar o processo de deportação contra o imigrante. Então, o que a Corte Texana decidiu não pode utilizar a política, mas pode continuar negociando o encerramento desses processos de deportação contra esses imigrantes. E se você mora em New Hampshire e é imigrante, a gente tem uma boa notícia. Organizações buscam liberar a carteira de motorista para estrangeiros que não possuem documentos. São 3 projetos de lei diferentes que foram aí apresentados aos deputados do estado para votação. ONGs e defensores pró-imigrantes acreditam que pelo menos uma dessas leis deve ser aprovada neste ano. O primeiro visa criar um tipo de driver license que sirva como documento para os imigrantes sem Social Security ou que estão no processo de legalização e ainda não possuem papéis. Se aprovado, o DMV, o Departamento de Veículos Automotores dos Estados Unidos, poderia emitir carteiras sem pedir comprovante de cidadania no estado. Com esse projeto de lei, requerentes de asilo, de status de proteção temporária, trabalhadores essenciais ou estudantes se qualificariam para obter a licença.
O segundo projeto visa criar um tipo de carteira de motorista para indocumentados. A medida proibiria o DMV de compartilhar dados com as agências de fiscalização e imigração. Dessa forma, imigrantes sem documentos poderiam tirar o driver license e não correrem o risco de serem deportados. E o terceiro projeto é para os requerentes de asilo. A medida autoriza a carteira de motorista para imigrantes que estão no processo de status de asilo. Eles receberiam uma driver license temporária com validade de 180 dias. Nos 3 casos de driver license, o documento autorizaria os imigrantes a dirigir e não serviria como documento de legalização no país. A ideia dessas organizações é ajudar as comunidades latinas que representam 4% da população de New Hampshire, segundo o censo de 2020. Os projetos ainda não possuem data para serem votados. E uma embarcação com mais de 150 imigrantes foi interceptada pela Guarda Costeira norte-americana na região sul da Flórida. O barco estava em Boca Chica, em uma área aí conhecida da Florida Keys. Agora, a agência de fronteira investiga o caso e pretende repatriar todas as pessoas que tentavam chegar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. As informações preliminares são de que esses imigrantes vieram do Haiti. A imagem é impressionante. Homens, mulheres e crianças estão acumulados lado a lado sem qualquer espaço vazio. A embarcação em que eles estavam ficou presa em um banco de areia. Um pescador viu a cena e chamou a guarda costeira. O grupo foi encontrado perto da ilha Boca Chica, na região de Florida Keys, no extremo sul do estado. Segundo a investigação preliminar, todos os imigrantes seriam do Haiti. Ainda não se sabe quando eles saíram do país da América Central, nem por quanto tempo estavam navegando. Os imigrantes estavam sem qualquer proteção no barco em más condições. A guarda costeira forneceu água, comida e coletes salva-vidas antes de começar o resgate de cada um deles. Alguns que estavam em condições delicadas de saúde precisaram ser levados para hospitais. Barcos superlotados com haitianos estão sendo encontrados com frequência nas águas da Flórida. Em maio foram 842, em abril, 88. O Haiti vive uma profunda crise econômica, social e política. E depois do intervalo, a gente te conta como a polícia americana conseguiu aí desvendar um misterioso crime de 46 anos atrás, através do DNA encontrado em uma xícara. E a gente também conta o que significa essa confusão na Disney. É uma briga generalizada entre duas famílias que foi registrada por visitantes do parque. Não sai daí que já a gente explica o que aconteceu no final das contas. Até já! Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e um dos parques da Disney em Orlando foi alvo de um grande confronto aí entre duas famílias no meio do complexo que estava, claro, lotado. Pois é, a briga começou por um motivo simples e virou uma grande confusão. Psicólogos dizem que depois de 2 anos de pandemia, as pessoas estão com um nível de tolerância muito abaixo do normal. Olha só. A briga gerou tumulto e pânico no Magic Kingdom, considerado o parque mais infantil da Disney. Ele é o destino preferido dos menores por causa do Castelo da Princesa e das atrações menos radicais, se comparado aos outros parques do complexo Disney em Orlando. As imagens da briga violenta viralizaram na internet. Segundo o blog Walt Disney World News, a confusão envolveu 2 famílias que estavam na fila para uma apresentação no Teatro Mickey. Um membro da família teria deixado a fila para buscar o celular e, quando tentou se juntar ao grupo, a outra família, esta identificada pela camisa branca e short vermelho, tentou impedir.
Depois das provocações, eles ainda seguiram para assistir à atração, mas na saída o tumulto recomeçou e evoluiu para socos, pontapés e muitos xingamentos. O número de familiares dos dois grupos envolvidos era grande, que tornou a confusão maior ainda. Nas imagens é possível ver o pânico entre as pessoas que passavam no local. Crianças chorando e adultos gritando por ajuda da segurança. Depois de quase 2 minutos, a segurança do parque conseguiu separar os grupos. A família que vestia roupa combinando foi acusada de quebrar celulares e outros pertences durante a confusão. Os envolvidos na briga foram escoltados para um escritório de segurança do Walt Disney World para prestar esclarecimentos. A polícia do condado de Orange também foi acionada. 3 pessoas saíram do parque presas por contravenção e uma pessoa foi levada para um hospital com ferimentos leves. A Disney ainda não emitiu comunicado oficial a respeito do ocorrido. Os incidentes de violência estão cada vez mais comuns no complexo de entretenimento, principalmente depois da pandemia. Pesquisas recentes têm mostrado que os efeitos colaterais aí pós-pandemia, né, muito psicológico também, o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, né, as pessoas realmente tiveram aí em suas casas estresse muito grande, muito medo, né, muita ansiedade. Então tudo isso, claro, né, que enquanto a gente agora vem tentando fazer essa volta ao normal, os nervos ainda estão à flor da pele, né? Então a gente tem visto sim pessoas cada vez com menos paciência, né? Pessoas muito mais ansiosas, pessoas com uma irritabilidade muito grande, com mudança de humor muito grande, né? Então a gente pode dizer sim que ficamos aí com algumas sequelas aí do tamanho do confinamento que nós ficamos nesse tempo todo aí, né, de pandemia, e agora a gente tem que estar entendendo, né, e lidando com todas essas emoções que ficaram represadas durante esse tempo aí. Agora olha essa história que impressionante. A polícia americana conseguiu desvendar os mistérios de um assassinato que aconteceu, olha só, há 46 anos. Sabe como? Através do DNA encontrado em uma xícara. Graças a essa descoberta, o suspeito de cometer o crime foi preso. Lindy Sue Bickler foi morta a facadas aos 19 anos em 1975. O crime brutal foi capa de jornais em todo o país. Na época, foram os tios da jovem que a encontraram em seu apartamento deitada de costas, com uma faca saindo no pescoço e com um pano de prato enrolado no cabo. Até hoje, só o que se sabia sobre o caso é que Lindy chegou em casa do supermercado, largou as compras na sala de jantar e foi morta. Nenhum investigador conseguiu qualquer pista sobre o assassino. Mas agora evidências de DNA encontradas na cena do crime foram analisadas geneticamente através de uma nova tecnologia que conseguiu identificar que o DNA pertence a algum descendente italiano. Com isso, investigadores fizeram uma varredura para descobrir pessoas com esse perfil que moraram na região na época do crime. Assim, conseguiram chegar a David Sinopoli, de 68 anos, que era vizinho da vítima. Desde fevereiro deste ano, investigadores começaram a seguir os passos do morador da Pensilvânia e, clandestinamente, obtiveram o DNA dele através de uma xícara de café que ele usou em um aeroporto. Ao testar a amostra, veio a confirmação. David é o assassino do crime cometido há 46 anos. Agora ele está preso. O julgamento ainda não tem data prevista. E já parou para perceber que estamos na contagem regressiva aí para o final das férias de verão? Olha, isso significa volta às aulas e início do ano novo letivo, viu? Isso também significa aí a compra, do material escolar em meio a essa inflação histórica e ao crescimento de uma recessão. Bom, o Jornal Américas no Ar tem algumas dicas para você de como se preparar para esse período. A expectativa é que as famílias superem os gastos do ano passado, que foram de 37 bilhões de dólares em material escolar. O motivo é a inflação de 9%, a pior dos últimos 41 anos. Os pais estão comprando menos itens da lista e gastando mais do que em 2021. Por isso, o Jornal Américas no Ar falou com alguns economistas para dar dicas de como você pode comprar o material escolar sem quebrar suas finanças. O primeiro passo é fazer um
um orçamento de volta às aulas e seguir à risca essa meta. Com o orçamento em mente, espere a lista escolar chegar. Não saia comprando antecipadamente. Você irá gastar dinheiro e no final vai descobrir que comprou itens desnecessários. Envolva as crianças nas compras, para elas entenderem o custo e valorizarem seus produtos. Dê uma quantia limitada para eles. Isso vai servir de lição de dinheiro e um aprendizado para priorizar o que realmente necessita comprar. Quando e se sobrar dinheiro, você vai poder escolher junto com os filhos a mochila, o estojo, o fichário, os adesivos e o que mais servir no orçamento escolar. Se não sobrar dinheiro, então use o que ainda está bom do ano passado. Mais para frente, substitua aos poucos o que precisa ser trocado. Outra dica é reduzir os gastos com supérfluos da casa e assim juntar dinheiro para o orçamento escolar. Segundo o National Retail Federation, famílias com crianças no primário e ensino médio estão gastando uma média de $864 em artigos escolares, cerca de 15 a 20 dólares a mais que no ano passado. Esse valor pode variar de acordo com o colégio e a série do seu filho. E no próximo bloco a gente fala de um dos animais mais lindos da natureza, as borboletas monarcas, que acabam de entrar para a lista de espécie em risco de extinção. E tem a história impressionante de um brasileiro que se tornou a primeira pessoa no mundo a usar uma terapia inovadora contra o câncer. O tratamento acontece aqui nos Estados Unidos. A gente já volta. Já voltamos e para contar a história de um brasileiro que é o primeiro do mundo a se tratar aí de um tipo gravíssimo de leucemia com um método revolucionário e inédito em um hospital de Ohio. Ele fez um tratamento aí que os médicos chamam de personalizado. Significa que eles tornaram as células de defesa do corpo desse brasileiro aí muito mais fortes, num sistema nunca visto antes. Bom, a gente tem até imagens aí desse brasileiro para mostrar para vocês. Olha ele aí, que foi submetido a esse tratamento inédito. O nome dele é Sebastião Dias Braga Neto, de 37 anos. Ele chegou ao Ohio depois de passar por várias sessões de quimioterapia e até um transplante de medula óssea sem sucesso. Pois é, olha, os médicos no Brasil tentaram todos os tipos de tratamentos possíveis. Quando eles desistiram, surgiu uma nova esperança, um primeiro estudo clínico que estava sendo realizado em Ohio. O Sebastião então embarcou rumo aqui aos Estados Unidos e foi selecionado para o primeiro teste. Eles retiraram aí uma grande quantidade de linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, e modificaram essas células geneticamente em um laboratório. É como se eles tivessem fortalecido essas células em laboratório e depois devolvido para o corpo do brasileiro para combater o câncer. O resultado está surpreendendo os médicos. Sebastião está se recuperando muito bem. Os médicos, inclusive, acreditam que em um mês, quando ele fizer novos exames da medula, a doença já tenha entrado em remissão e desaparecido completamente. Uma ótima notícia, né? Olha, esse tratamento, por enquanto, só serve para alguns tipos específicos de câncer, mas já é uma esperança para o futuro. O Sebastião gravou um vídeo pra gente, agradecendo aí o apoio dos brasileiros nesse momento. Olha só o que ele disse. Gente, deu certo. Pessoal, obrigado. Vocês estão aqui, ó, junto comigo nessa bolsa de Carticel. Graças a vocês, amigos e que apoiaram essa campanha, a gente conseguiu. Recebi o Carticel aqui com o Dr. Marcos de Lima e a enfermeira Kelsey e a doutora Vazu. Vazu, you are here! Kissy, thank you all the team. E ainda falando de saúde, uma pesquisa revelou que praticar exercícios físicos é fundamentalmente importante para a saúde cerebral das mulheres. Mesmo 15 minutos por semana, pessoal, podem aí fazer uma grande diferença na capacidade delas de processar mais rápido as informações conforme envelhecem. Manter o corpo e o cérebro em forma tem sido uma receita de sucesso para uma melhor saúde mental à medida em que as pessoas envelhecem.
Mas agora um novo estudo revelou que a velocidade de processamento mental das mulheres pode realmente se beneficiar mais do que os homens se elas manterem a prática de exercícios regulares, como caminhar ou andar de bicicleta por pelo menos 15 minutos por semana. Segundo os estudiosos, um atraso na velocidade de processamento do cérebro é um dos principais aspectos do envelhecimento cognitivo, e ser capaz de pensar mais rapidamente ajuda uma pessoa a planejar, resolver problemas, manter o foco nas tarefas e a capacidade de se envolver facilmente em conversas com outras pessoas. Ainda segundo o estudo, a velocidade de processamento mental em ambos os sexos também se beneficiou de atividades cognitivas, como jogar cartas e ler. A conclusão mais impressionante, através dos dados coletados, é que as mulheres que praticam exercícios físicos e mentais podem retardar o envelhecimento da velocidade de processamento cerebral em até 13 anos. E agora a gente muda de assunto para falar de algo que perturba absolutamente todo mundo nesse país. Os robot calls, que são aquelas ligações diárias de robôs. Olha, quem nunca atendeu aí o telefone com uma gravação dizendo: estamos tentando entrar em contato com vocês sobre a garantia do seu carro. Muitas pessoas ouvem essas ligações quase diariamente aí e descobrem que são golpes. Exatamente. Então a Comissão Federal de Comunicações ordenou ontem que as empresas de telefonia bloqueiem esse sistema de ligação golpista sob ameaça de multa. A ordem de bloqueio é específica para 6 empresas que realizam milhares de chamadas diariamente e estão envolvidas em centenas de denúncias de golpes. Essas empresas teriam sede na Califórnia, Texas e até em outros países, como Hungria, por exemplo. Nos 2 últimos anos, esse grupo foi alvo número 1 de reclamações no Departamento de Telecomunicações. Desde 2018, eles teriam enviado mais de 8 bilhões de mensagens publicitárias de golpes sobre garantias de veículos estendidas, previdência social, falsos seguros, cartão de crédito e até de planos de saúde, todos feitos através de ligações celulares. A maioria dessas chamadas é considerada ilegal sob a lei dos Estados Unidos. Agora, o FCC declarou guerra contra esses robocalls. A empresa de telefonia que não bloquear as chamadas aos usuários vai ser alvo de multa e outras penalidades. Agora a gente fala de natureza, aliás, de uma das criaturas mais bonitas que existem na natureza. Exatamente, mas infelizmente essa não é uma boa notícia. As borboletas monarcas acabam de ser adicionadas na lista de espécies ameaçadas de extinção. As borboletas monarcas migratórias são conhecidas por sua impressionante jornada anual que as leva a voar por milhares de quilômetros pela América do Norte. A espécie é uma das mais populares entre as borboletas. Todo mundo já viu essa beleza da natureza voando por aí. Mas, infelizmente, elas podem estar com os dias contados. O motivo é a diminuição progressiva desses animais nas últimas décadas devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Os insetos também são afetados pelo uso excessivo de pesticidas. Um estudo recente mostrou que a espécie pode ter encolhido em quantidade em até 72%, isso só na última década. Como resultado, na tentativa de aumentar a conscientização e os projetos de preservação, as borboletas monarcas acabam de entrar para a lista vermelha de animais em ameaça de extinção. Depois do intervalo, a gente fala da expectativa para um campeonato de castelos de areia que vai acontecer em Massachusetts, com competidores de todo o mundo. E a gente também traz todos os detalhes da Comic Con, que acontece na Califórnia, para delírio aí dos amantes de filmes, séries e histórias em quadrinhos. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef, melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. Perm Shield, precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
O Departamento de Recursos Naturais de Washington divulgou a impressionante simulação do que aconteceria com a cidade de Seattle caso um terremoto de alta magnitude acontecesse na região. Bom, para quem não sabe, o governo precisa monitorar de perto uma falha geológica que corta de norte a sul o estado da Califórnia. Essa falha de San Andreas é uma das mais estudadas do planeta e também uma das mais temidas aqui nos Estados Unidos. A simulação mostra que ondas de mais de 12 metros podem engolir Seattle se um terremoto de magnitude 7,5 acontecer na famosa falha geológica que leva o nome da cidade. Segundo o estudo, o tsunami atingiria Seattle apenas 3 minutos após o início de um terremoto poderoso. O estudo que resultou na simulação foi conduzido pelo Centro de Geologia do Estado para ajudar os planejadores de emergências locais e estaduais a desenvolverem e refinarem planos de resposta e preparação para um tsunami no meio do maior centro populacional e econômico de Washington. Ainda segundo os pesquisadores, não há motivos para alarde, pois não há indicações de que algo possa acontecer neste momento. O último terremoto conhecido na falha geológica de Seattle aconteceu cerca de 1.100 anos atrás. Impressionante essas imagens da simulação, né, Ruth? Muito. Dá medo de acontecer alguma coisa. Eu teria medo de morar lá, para te falar a verdade, viu? Não, imagina, ondas de até 12 metros, que loucura. Mas com sorte não vai acontecer nada. A última aconteceu há mais de 1.100 anos e vai continuar assim durante muito tempo, né, Ruth? Vamos esperar e vamos torcer para isso, né? É o que esperamos. Exatamente. Bom, agora chegou a hora de descobrir como vai ficar o tempo ao longo do final de semana aqui nos Estados Unidos. Vamos aqui para o nosso telão na meteorologia. Sol forte em Boston, olha, máxima de 93. Sol brilhando também em New York, em Washington, com 97 de máxima. Em Miami, que o tempo fica encoberto, mínima de 91, máxima de 91. Já no Texas, Houston, 97 de máxima, Dallas, 102. A mínima fica em torno de 80 graus. Em Seattle, em Washington, o sol aparece entre nuvens, a mínima fica em 56 e a máxima 76. Em Las Vegas, 102 de máxima, 86 de mínima. E aqui em Los Angeles, olha, máxima de 79. E em São Francisco, o sol também aí aparecendo entre nuvens, máxima de 67, Ruth. Um alívio, né, desse calor extremo que está atingindo esses dias, né? Com certeza que vai dar praia no final de semana. Ah, vamos torcer. Bom, agora, já que a gente mostrou aqui que vai fazer sol em Boston, tem uma notícia para o final de semana. Vai acontecer um festival internacional de esculturas de areia lá em Massachusetts. Então, você já sabe, final de semana de sol, praia e ainda dá para curtir uma das maiores competições do mundo. Olha, Giovanna Locatelli tem todas as informações para gente. O festival vai receber em Revere Beach mestres escultores em areia de vários países com o tema Maravilhas do Mundo. O público vai se encantar com as esculturas gigantes que começaram a ser feitas já durante a semana. Um grupo de jurados irá escolher a escultura vencedora. No sábado à noite vai ter show de fogos de artifício. Além das esculturas, na área do evento terão food trucks e atrações culturais. O evento, que acontece há 17 anos, já chegou a reunir em 2019 mais de 1 milhão de visitantes. O evento acontece hoje e amanhã até às 10 horas da noite e domingo das 10 da manhã às 8 horas da noite. E agora o convite é para os brasileiros que moram na Califórnia, porque começou ontem e vai durar todo o final de semana a Comic Con, um evento para celebrar a cultura pop, cobrindo aí muitas áreas dessa indústria, como os videogames, as histórias em quadrinhos, os filmes e as séries de TV. Olha, o evento acontece em São Francisco até domingo, dia 24. O evento marca a retomada desse universo geek que muitos brasileiros adoram desde o começo da pandemia. Dá só uma olhada. Super excited to be back. De Mulher Maravilha a Caça-Fantasmas, Princesa Leia e Homem-Aranha, nesse espaço todo mundo pode ser o que quiser. Celebrating everything you love. Vale tudo. A única regra é ser um apaixonado pelo mundo geek. Aqui não há julgamento, sabe? Você tem permissão para ser você mesmo e isso faz todos nós nos sentirmos bem-vindos, disse esse visitante. You're allowed to be yourself here and it makes you feel welcome. Essa é a primeira conferência presencial para os fãs desde 2019, ou seja, há 3 anos eles não conseguiam compartilhar seu amor pela cultura pop. Por isso, parece que todo mundo está no paraíso. Foi difícil esse período, mas agora estamos de volta. Tá tudo incrível. It was rough, but now that we're back, it's awesome. Neste ano, além das máscaras de super-heróis e personagens icônicos do cinema, todo mundo tá assim, com o rosto coberto.
O uso de máscara facial é obrigatório por precaução diante do aumento no número de casos de Covid-19 no país. Também é preciso apresentar prova de vacinação na entrada. As long as they keep people safe, that's what matters to me. Além de passear pelo centro de eventos, visitando estandes e podendo comprar produtos exclusivos, ao longo do final de semana terão palestras, painéis e convidados ilustres, como Dwayne Johnson, o The Rock, que vai divulgar seu novo filme Black Adam, que estreia em outubro nos cinemas. I was a slave until I died. I kneel before no one. Até agora, mais de 135 mil ingressos já foram vendidos para o evento deste ano. Essa família veio de New Jersey, todo mundo fantasiado e empolgado. The atmosphere is electric. E nessa atmosfera eufórica, os comerciantes também estão em festa. Muitos têm se preparado há meses para atender a alta demanda por causa do evento. Estamos muito felizes com toda essa movimentação, especialmente após a pandemia. Ver o centro da cidade assim é incrível, diz a gerente de um café. Muito legal, hein, Ruth? Olha, eu nunca fui, mas tenho muita curiosidade. Eu também tenho bastante curiosidade. Olha, quem vai diz que é sensacional, quem já foi, aliás, né? É muito bom, diz que você encontra os personagens aí pelo corredor, imagina. Até os atores, né, que vão lá dar umas pintas, umas entrevistas, deve ser muito divertido. Você não faz ideia do burburinho quando eles aparecem, as fotos que aparecem, alota os corredores. É sensacional, a gente vai, Evelyn. A gente vai um dia e mostra pra vocês a nossa diversão no lugar. Com certeza. Bom, pessoal, depois desses dois convites aí pros moradores de Massachusetts e também da Califórnia, em São Francisco, a gente encerra o jornal de hoje e a gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Boa noite, gente.